Olá, sejam bem-vindos ao canal da Proeficácia Contabilidade Consultiva. No vídeo de hoje, eu vou abordar um assunto que ele ganhou uma repercussão muito grande no final do ano de 2025, há poucos dias atrás. É um assunto relacionado à reforma tributária da renda. A reforma tributária da renda, ela faz parte do arcabouço da reforma tributária, que é a maior mudança que nós vamos ter nos últimos 60 anos e que começa a partir de agora, a partir do ano de 2026. São 3 vídeos importantes que eu irei gravar e deixar aqui para vocês, para falar um pouco sobre a reforma da renda e como ela pode impactar o seu negócio. Primeiramente, vamos entender como que surgiu a necessidade dessa reforma da renda. Nós tivemos, em um primeiro momento, o presidente Lula sancionando uma lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, se a gente for imaginar um número de pessoas, principalmente as pessoas que são assalariadas, que vão deixar de pagar imposto de renda com essa lei que foi sancionada no ano de 2025, é um rombo muito grande para os cofres públicos. E o governo precisava preocupar como que ele iria ajustar esse rombo. Porque, de um lado, eu concedo um benefício para um número muito grande de trabalhadores que ganham até R$5.000, que pagavam o imposto de renda no ano de 2025 e que a partir de janeiro de 2026 não vai mais ter essa incidência desse imposto. Esse imposto ele passa a ser isento para essa faixa de renda, para quem tem salário até R$5.000. E aí surgiu a grande discussão de como o governo iria recompor esse rombo que seria causado na arrecadação devido à isenção desse imposto de renda. Por isso que existe a reforma da renda, que não é só uma reforma que traz isenção de imposto de renda, mas ela traz o que a gente chama hoje de tributação das altas rendas. Esse foi o objetivo do governo, O governo trouxe uma informação de que isentaria as pessoas que ganham menos, ou seja, até R$5.000, e traria uma tributação nova para os mais ricos. E é isso que afeta, é claro, a classe empresarial. E o objetivo aqui é a gente entender esse contexto e a gente tentar traçar aqui uma linha de estratégia de como minimizar o impacto que a reforma da renda traz para essa faixa de tributação considerado como altas rendas. Bem, então por que essa reforma ela foi criada e qual a necessidade, da ampliação dessa tributação para altas rendas? Primeiro, a gente precisa entender que nós temos dentro da tributação de imposto de renda, que é um imposto que incide sobre a renda das pessoas físicas, a renda que nós recebemos, salário, rendimento de aplicação financeira, rendimento de lucros, quando se trata de empresário. E hoje nós temos uma legislação que existe uma tabela de imposto de renda progressiva e essa tabela de imposto de renda, ela acumula uma defasagem de mais de 150% desde 1996. William, por que essa defasagem? Porque o salário mínimo desde 1996, ele vem sofrendo reajuste e a tabela de imposto de renda não seguiu a mesma proporção. Então,
Com o tempo, o que aconteceu? A gente tinha mais pessoas pagando imposto de renda com um salário que ficaria abaixo dessa faixa de isenção de R$ 5.000. Então, uma forma de corrigir essa defasagem de mais de 150% foi com a promulgação, dessa nova lei que trouxe essa isenção para quem ganha até R$ 5.000. Esse primeiro vídeo eu vou me concentrar em explicar como vai funcionar essa isenção, Porque a reforma da renda, ela basicamente traz 3 mudanças. Primeiro, ela traz um redutor que diminui o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Depois, ela cria uma retenção mensal para quem recebe distribuição de lucro. Aí aqui já começa a afetar o bolso do empresário. E terceiro, cria-se uma nova faixa que é considerado altas rendas no Brasil. O nosso primeiro vídeo eu vou falar desse redutor de imposto de renda. O segundo vídeo eu vou falar sobre a retenção mensal de lucros e dividendos. E o terceiro e último vídeo sobre esse assunto de reforma da renda, eu vou falar sobre essa nova criação, dessa nova faixa de tributação que é considerado altas rendas. Bem, primeiro então, falando do redutor para imposto de renda pessoa física, a gente precisa entender, está lá no artigo 3º da lei que foi sancionada, que a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, vai ser concedido uma redução do imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis que uma pessoa física recebe mensalmente. Então a gente precisa entender que isenção, embora a gente use o termo isenção, ele é diferente de redução. O que o governo está criando é que ele está trazendo um benefício de reduzir a zero o imposto de renda para quem ganha até uma determinada faixa, E qual seria essa faixa? Para quem ganha até R$ 5.000, teria aproximadamente um imposto de renda sendo descontado na sua folha de pagamento ou do aluguel que você recebe de aproximadamente R$ 312,89. E aí o que o governo fez? Para quem ganha até 5.000, ele concedeu esse desconto, essa redução. Essa pessoa que recebe esse salário até R$ 5.000, não vai haver mais esse desconto na sua folha de pagamento. Então agora ela passa a receber um valor maior, mensalmente, porque não haverá desconto de imposto de renda. E o governo ainda criou um percentual um pouco menor de desconto para quem ganha de R$ 5.001 até R$ 7.350. E aí esse desconto ele vai depender muito de qual faixa de tributação essa pessoa física vai estar. Então, esse é o primeiro impacto. Ele não traz um impacto para o negócio, ele não traz um impacto para a empresa, mas ele traz um impacto muito importante na economia, porque nós estamos falando de mais pessoas com mais dinheiro no bolso. Porque a partir do momento em que eu não desconto o imposto de renda daquele trabalhador que é assalariado, aquele imposto de renda, ele é revertido para o bolso do funcionário, ele é revertido para o bolso da população. E é claro que isso tem um impacto na economia, mais dinheiro no bolso, mais consumo, mais arrecadação. Então, esse fator de redução, essa primeira mudança que nós tivemos na reforma da renda, ela afeta
aos funcionários da sua empresa, você que é empresário. E é importante comunicar isso ao seu colaborador, que a partir do ano de 2026, ele não vai enxergar mais no seu contra-cheque aquele desconto de imposto de renda. E isso acaba fazendo com que ele receba um salário um pouco maior. Então essa é a nossa primeira mudança da reforma da renda. Aqui eu tenho uma tabela que resume, né? Está lá dentro do portal da reforma tributária, que ele resume bem essa progressividade desse desconto. Quem ganha até R$5.000 tem 100% de desconto. Não será descontado o imposto de renda, que ficaria aproximadamente R$ 312,89. O imposto final dele a pagar é zero. Para quem ganha acima de 5.000 até 5.500, tem um desconto de 75%. Então, ao invés de pagar R$ 436,79 de imposto, vai pagar apenas R$ 190,47. Para quem ganha acima de 5.500 até 6.000, esse desconto é só de 50%. Ao invés de ser descontado o imposto de R$ 574,29, esse imposto passa a ser R$ 394,54. E assim sucessivamente. Porém, quem ganha acima de 7.350 não tem desconto, haverá tributação e o desconto do imposto de renda normalmente. Então essa é a primeira mudança, esse é o primeiro impacto que não é para o seu negócio, que não é para a sua empresa, mas é para o bolso do seu funcionário. E é importante, né, que as empresas façam essa comunicação, porque isso mostra a relação da sua empresa, do seu departamento de pessoas com o seu colaborador, né? E isso é benefício, né? Não benefício concedido pela empresa, mas é importante, né, quando a gente trabalha junto aos nossos colaboradores, junto aos trabalhadores, o acesso à informação. Então esse é o primeiro assunto, né? A primeira mudança da reforma da renda. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de dar o like, não deixa de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber notificação dos novos vídeos que serão postados aqui. Agradeço vocês que estiveram conosco até aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios e vamos juntos em frente enfrentar a maior mudança tributária dos últimos 60 anos.